Olá, amados irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as informações. Akan, cultura híbrida da Terra. Meus queridos irmãos e irmãs. Aqui é Akan falando. Eu os saúdo com paz e amor. Hoje gostaria de compartilhar que, do meu ponto de vista, a cultura da Terra não é realmente uma cultura humana. Em vez disso, a cultura da Terra é um híbrido estranho, e um tanto esquizofrênico da cultura humana e reptiliana. Sim, obviamente é uma grande generalização falar sobre a cultura da Terra, como se a cultura da Terra fosse uma coisa uniforme. Ainda assim, todas as principais culturas em seu mundo são híbridos de culturas humanas e reptilianas. Em minha mensagem anterior a Khan, Patriarch e Belevitchev, compartilhei que os humanos da Terra foram fortemente influenciados por reptilianos durante os primeiros anos tribais da humanidade. Alguns exemplos de influência cultural reptiliana podem ser óbvios. A saber, racismo, atração, energia negativa e batalha. Você pode pensar que é natural que os humanos se envolvam nessas coisas, mas, do meu ponto de vista, realmente não é. Fizemos experimentos em que limpamos temporariamente a mente de humanos adultos pleiadianos que consentiram e os colocamos em um ambiente natural. Até serem restaurados, no final do experimento, essas pessoas esquecem tudo, inclusive a linguagem e o próprio nome. Também os tornamos semelhantes aos humanos da Terra, bloqueando temporariamente suas habilidades inatas, como a capacidade de ler mentes. A única coisa que retém são suas habilidades motoras básicas, para que ainda possam mover seu corpo. E nesses experimentos descobrimos que, a menos que os humanos estejam traumatizados, ou estejam sujeitos à influência reptiliana direta ou a uma cultura influenciada por reptilianos ou sejam oprimidos por um subconsciente coletivo, negativo ou por trauma ancestral, os humanos não se envolvem em racismo, atração, arrogância, energia negativa ou batalhas. Você pode pensar que a escassez de alimentos levaria os humanos à batalha, mas o que descobrimos é que é natural que os humanos compartilhem sua comida livremente em tempos de escassez. Assim, o conflito é evitado. Isso é o que confirmamos por meio desses experimentos. Em um experimento científico, tivemos um grupo de pleiadianos com a mente limpa em um ambiente natural. Então, enviamos a Confederação Galáctica Reptiliana Hulk com sua mente totalmente intacta e com uma missão subversiva. E ele foi capaz de recriar basicamente a cultura da Terra de forma perturbadoramente rápida, completa com todos os tipos de energia negativa, hierarquias injustas, e pessoas julgando outras pessoas por características inatas. Terminamos o experimento pouco antes de metade do grupo ser manipulada por Hulk para fazer batalha contra a outra metade do grupo. Mesmo que todas essas pessoas fossem nossos lindos e amados irmãos e irmãs pleiadianos, que antes do experimento nem sonhavam em dizer palavras indelicadas uns aos outros. Aparentemente, realmente não é uma competição justa entre humanos inconscientes sem habilidades inatas de um lado, contra um ser com conhecimento galáctico e poderosas habilidades inatas do outro lado. Este também foi um bom lembrete para qualquer um na Confederação Galáctica que precisava disso. Não, de fato não somos melhores do que os humanos da Terra. Acontece que nascemos em uma sociedade galáctica amorosa, pós-escassez. Este experimento foi perturbador, mas também muito informativo. Em essência, racismo, atração, arrogância, energia negativa e batalha não são algo que os humanos inventam sozinhos. No entanto, se atores nefastos estabelecem culturas nas quais essas coisas acontecem, essa cultura continua se perpetuando. Ou, alternativamente, se atores nefastos traumatizam ou abusam de pessoas, muitas vezes, essas pessoas começam a infligir abuso ou trauma a outras pessoas e passam o trauma para seus filhos. Infelizmente, é muito mais comum uma pessoa passar um trauma para seus filhos do que uma pessoa não fazer isso. Tiro meu chapéu metafórico para quem está consciente o suficiente para não transmitir seu trauma aos filhos. Para ser claro, não estamos dizendo que, por exemplo, o racismo é inato nos reptilianos. O racismo reptiliano também é imposto culturalmente. Outra observação interessante
desse experimento foi que as pessoas, de bom coração, tendem a presumir que todas as outras também têm boas intenções. Infelizmente, essa suposição nem sempre é verdadeira, e permite que atores nefastos causem grandes danos. Esta é uma questão significativa em seu mundo também. Assim, alguns exemplos de influência reptiliana em sua cultura são racismo, atração, arrogância, energia negativa e batalha. O hedonismo é outro exemplo de cultura reptiliana. E isso ilustra por que a cultura da Terra é tão esquizofrênica, com a sociedade por um lado colocando pessoas em um pedestal, que tem coisas caras, enquanto por outro lado, diz que as pessoas não deveriam ser materialistas. Esta é a cultura reptiliana, hedonista, e a cultura humana não materialista, em conflito. Francamente, viver na Terra parece exaustivo para mim, em parte devido à sua cultura híbrida esquizofrênica, entre humanos e répteis. Realmente não é normal que uma cultura simultaneamente glorifique e demonize algo, encoraje e desencoraje as pessoas a seguirem um determinado caminho. Depois, há o domínio, que na cultura reptiliana é altamente valorizado, mas não tanto na cultura humana. Assim você vê que os homens dominantes são, por um lado, considerados meio legal às vezes, mas, por outro lado, algumas pessoas realmente não gostam do tipo de comportamento dominante. As hierarquias de poder são valorizadas nas sociedades reptilianas, mas não na cultura humana, embora as culturas humanas tenham hierarquias de competência. E então você tem um grupo de humanos da Terra atacando hierarquias, e um grupo de humanos da Terra defendendo hierarquias. Competir com outras pessoas, a fim de provar que é melhor do que elas, é culturalmente reptiliano. A variante humana disso é tentar melhorar a si mesmo, ou apenas fazer algo para ter experiências, ou cooperar e contribuir. E novamente vemos a natureza esquizofrênica da cultura híbrida, humana e reptiliana da Terra. Por um lado, as estrelas do esporte recebem grandes somas de dinheiro e são famosas, porque são boas em provar que são melhores do que outras em um determinado esporte. Mas, por outro lado, se um adolescente disser estou estudando muito para esta prova, para provar que sou melhor do que outros, seus pais ficariam preocupados. A cultura da Terra também desaprova uma estrela do esporte que se gaba publicamente o que diz publicamente que é melhor do que as outras pessoas no esporte, mesmo que ele seja melhor do que as outras pessoas no esporte seja a razão pela qual ele é famoso e rico em primeiro lugar. Então ele é recompensado por ser melhor que os outros, mas não pode dizer que é melhor que os outros. O que é novamente a natureza esquizofrênica da cultura da Terra. Na cultura reptiliana, ninguém desaprova as pessoas dizendo publicamente que são melhores do que outras pessoas. A pessoa que faz a afirmação pode ser desafiada, mas se gabar não é considerado uma coisa ruim quando é feito por seres que podem apoiá-lo. Se um homem explora as pessoas financeiramente para ficar rico, então a sociedade diz que isso é terrível. Porém, por outro lado, os ricos são glorificados. E homens ricos geralmente têm mais facilidade em namorar do que homens não ricos. Novamente, por um lado, temos o valor humano de não explorar as pessoas, mas, por outro lado, temos o valor reptiliano de que as pessoas devem se esforçar para obter riqueza e poder de qualquer maneira possível, e também os ricos e poderosos devem ser respeitados, não importa como eles ganharam sua riqueza ou poder. Os fisiculturistas que usam esteroides para ganhar grandes quantidades de músculos, na verdade, parecem o mais próximo possível de um réptil na Terra, porque os répteis também são seres grandes, com músculos enormes e uma força muito alta. Não estou dizendo que os fisiculturistas estão prejudicando alguém ou que o fisiculturismo deveria ser banido ou que os fisiculturistas estão sob um feitiço reptiliano ou algo assim. E querer ser fisicamente forte não é uma coisa ruim. Ainda assim, do nosso ponto de vista, é muito estranho que algumas pessoas tenham corpos perfeitamente bonitos e, em seguida, tomem esteroides para ganhar grandes quantidades de músculos, e no processo, na verdade, pareçam menos com um humano e mais com um réptil do que com um réptil. Fez, inicialmente, com amor, seu irmão Estrela. Akan. Para a Era da Luz. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bênçãos.